Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor fez, faz e fará nessa noite. Graças te damos, Pai, pela vida, pelas misericórdias renovadas, por tudo, Pai, quem Tu és. Graças te damos por cada pessoa que está aqui nessa noite, por aqueles que nos acompanham nas redes sociais também. Que a Sua graça, o Seu favor alcance cada um deles, Pai. Pai, nós pedimos que o Senhor também envie Seus anjos aqui nessa noite, para estar ministrando os corações, as vidas, tocando, e Pai, que nós repreendemos e anulamos todo espírito maligno que veio para roubar a palavra da boa terra, que veio distrair as mentes e os corações, nós declaramos caído por terra em nome de Cristo Jesus de Nazaré, e assim é, Pai, as mentes e os corações abertos para receber a Sua palavra, Pai, assim é, em nome de Jesus, amém. Podem se sentar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre autoridade espiritual. Autoridade espiritual. Todo culto, agora o Espírito Santo tem me falado, para falar para o povo assim, aumente a expectativa. Toda vez que você vai sair de casa, sabe quando começa o culto? Vou abrir um parênteses aqui. O culto começa quando você começa a se arrumar. Quando você começa a se arrumar na sua casa, aí começou o culto. A preparação para você vir, para estar junto com os irmãos, ali começa o culto. Então sempre tenha uma expectativa gigante, uma expectativa grande para vir no culto. Expectativa do quê? De cura, libertação e transformação. Que quando a palavra é pregada, sai o Espírito e a vida da palavra. E o Espírito e a vida saem como um rio, e ele vai tocando as vidas de quem está ouvindo e de quem está aqui presencialmente, e vai trazendo a cura, libertação e transformação. Então aqueles que crêem firmemente sairão curados, sairão resolvidos. Não precisa eu aqui às vezes colocar a mão na cabeça de cada um. Jesus já curou à distância com palavra. E Jesus, nós vamos ver nessa mensagem que Ele falou assim: é as mesmas coisas que eu faço e ainda farão ainda maiores. Então sempre tem expectativa, todo culto. O título da mensagem é Autoridade Espiritual, Obediência, Prática e Rendição. Obediência, autoridade espiritual é igual obediência, prática e rendição. Coloca para mim Mateus 28:18. Diz assim: Jesus aproximou-se e falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Se toda a autoridade foi dada a Jesus, Jesus dá a quem Ele quiser. E quando você aceita Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, você está falando: Jesus, eu estou disposto a usar a autoridade do seu santo e bendito nome, o nome que está acima de todas as coisas. Só que esse nome é como uma arma poderosa, poderosíssima, a maior arma que existe, e vai diferenciar de quem está portando essa arma, de quem sabe usar melhor isso, de quem está maduro o suficiente para usar essa arma que Jesus nos deu, que é o próprio nome dele. Porque tem alguns degraus de fé, tem alguns degraus de entendimento, tem alguns degraus de rendição, obediência, prática, que nós temos que ter, para que essa arma, essa explosão que o Senhor nos deu, que é o nome dele, seja manifesto até no mundo material. A autoridade absoluta pertence a Cristo. A igreja tem autoridade, a igreja que somos nós, reunidos, tem autoridade que é dada por Ele. Quem quer exercer autoridade no reino, precisa primeiro estar debaixo da autoridade de Cristo. Então, se Cristo deu autoridade para a igreja, e a pessoa fala assim: eu sou igreja em casa, essa pessoa não tem autoridade, porque ela está fora do corpo que é a igreja. Não estou falando de você que às vezes não tem como vir no culto e assistir online, tá? Estou falando daquelas pessoas que, não, eu vou ficar em casa, não quero mais ir para a comunhão com os irmãos, porque tem um irmão que falou isso para mim, tem outro que não olhou para mim. Então essa pessoa, ela perde toda a autoridade do nome de Deus, do nome de Jesus. E aí quando essa pessoa, ela encontra um obstáculo, ela declara, é como se você atirar
sem ter a munição, o projetil. Então, nós temos que entender como que funciona o mundo espiritual. Muitos querem o poder, mas poucos querem a submissão. Submeter a Deus. Resistir, pois, o diabo, e ele fugirá de vós. O versículo já está explicando a ordem das coisas. Eu me submeto a Deus, aí eu tenho poder do nome para resistir o diabo, e por causa do poder desse nome, que é a autoridade, ele foge da minha família, da minha empresa, da minha vida, do meu corpo, em forma de enfermidade. Primeiro ponto: obediência é a chave. Tiago 4,7, o que a gente acabou de falar. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Temos que chegar a um tempo na igreja, como um todo, das pessoas não terem mais medo de demônios, medo de espíritos malignos. Lucas, mas ele apareceu feio para mim, mas ele moveu um móvel lá em casa, mas a luz começou a piscar. Tá bom, isso aí é efeito visual. Ele é especialista em efeitos visuais. Agora, o poder do nome de Cristo está em você. Você que tem o Espírito Santo, o maior dos espíritos habita dentro de mim e dentro de você. Então, toda vez que eu tenho medo de um espírito maligno, ou de um demônio, ou de um vulto, eu estou falando: o Espírito Santo em mim é fraco. Eu não tenho autoridade, o nome de Jesus não tem autoridade. Então eu estou enfraquecendo o Espírito Santo dentro de mim, quando eu falo isso. Lucas, então o que eu faço? Use a autoridade do nome de Jesus. Expulsa. Lucas, mas eu expulsei, ele não quis sair. Não é se ele quis sair, ele tem que sair. Não existe o se, não existe o não. Ele tem que sair. Ai, Lucas, ele não quis sair, o que eu faço? Resista e ele fugirá. Resista no quê? Sai daqui e fica ali. Já mandei você sair, você tem que sair, porque é a palavra tem o poder. Lucas, mas e os discípulos que tentaram expulsar e não conseguiram? Isso aí eu li, passou na mente de alguém agora, pegou no ar, O que estava acontecendo com eles? Simples, um espírito maligno estava agindo sobre a vida deles, chamado incredulidade. Incredulidade te tira a autoridade. Então, se você duvida, é porque você não creu na autoridade do nome de Jesus e no Espírito Santo na sua vida. A partir do momento que você não creu, corta a autoridade, corta o poder, e aí não acontece mais nada. Então é isso. Então nós temos que ter uma firme fé, uma confiança do que nós estamos, do que cremos. Por exemplo, quando alguém fala assim: você é salvo, se vem uma dúvida, você tem que trabalhar melhor sua fé, você tem que aceitar Jesus de novo. Quando fala assim: você é filho, se vem uma dúvida, você tem que trabalhar a paternidade. Às vezes o teu relacionamento com o pai ou com a mãe foi um pouco conturbado e você levou isso para Deus, para a igreja e para o Espírito Santo. Abrindo um grande parênteses aqui, pessoas que geralmente têm um problema, geralmente, não é regra, geralmente tem problema com a mãe, tem problema com a igreja. Pessoas que geralmente, e com o Espírito Santo, pessoas que geralmente têm problema com o pai, têm problema com Deus. Elas têm dificuldade de ter Deus como pai. Eles têm dificuldade de ter a igreja como a união, como a mãe que acolhe, o Espírito Santo. Então, já está uma chave para você pedir ajuda para o Espírito Santo, para trabalhar essas coisas. Então, obediência é a chave. Antes de resistir o diabo, é preciso se submeter a Deus. A autoridade espiritual é submissão que libera o poder. Submissão a Deus me libera o poder, me libera a autoridade. Mateus 8:9. Mas o centurião respondeu a Jesus, ao Senhor: não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma
palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Para aí. Então o centurião naquela época é como se fosse um tenente-coronel da polícia. Tem 2.000 soldados, tem 100 soldados, 200 soldados abaixo dele. E ele chegou a Jesus e falou: Jesus, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Então uma autoridade, ela reconhece a outra autoridade. A autoridade reconhece a autoridade. E isso o centurião falou: porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu estou submisso à autoridade, então também estou submisso ao Senhor, primeiramente. E eu não quero que você vá em casa, porque eu não sou digno. Olha a humildade, olha a rendição desse centurião. Ele tinha tudo. Se ele quisesse, ele poderia ordenar: Jesus, você vai lá em casa, não importa a sua agenda. Soldado, pega Jesus e leva lá. Porque estava no domínio dos romanos naquela época. Ele poderia fazer isso. Só que ele entende de autoridade. Ele entendeu que Jesus era a maior autoridade na terra naquele momento, no mundo. E ele falou: lance uma palavra. E ele falou: siga ordens. Eu digo para esse: vai, ele vai. E o outro: vem, ele venha. E o outro: o meu servo, faça isso, e ele faz. Pode mais um. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Por que nem mesmo em Israel ele encontrou fé como essa? Porque os israelitas, os judeus, os fariseus ficavam querendo debater com Jesus. Não, se tu és o Cristo, não, se você é isso, se você é um Messias, se você... Eles estavam batendo, confrontando a autoridade, afrontando a autoridade. E o centurião, ele veio se submetendo à autoridade. Até os discípulos, você vai ver na história deles que tinha alguns, a maioria deles tinha dúvida ainda sobre quem era Jesus. E muitos deles se desesperaram quando Jesus morreu e fugiram da cidade, exceto João. Então eles tinham a dúvida. Agora o centurião nem andava com Jesus, só que creu. Se você crê na palavra, irmão, o espírito maligno vai sair. Se você crê na palavra, a enfermidade vai sair. Se você crê, tão somente creia. E o centurião falou: só uma palavra. E Jesus disse a palavra, e mais para frente vai mostrar que o servo dele foi curado à distância. Foi curado lá na casa dele, por causa da fé que o centurião teve. O centurião entendeu o princípio: só exerce autoridade quem está debaixo de autoridade. Só exerce autoridade quem está debaixo de autoridade. Então, quando nós entendemos o fluxo de autoridade, nós entendemos o que é ter autoridade espiritual. Então eu estou debaixo de uma autoridade que se chama pastor Paulino. O pastor Paulino está debaixo de uma autoridade que se chama Pio Francisco de Carvalho. O Pio está debaixo de uma autoridade que se chama Jesus Cristo, e todos nós estamos debaixo dela. Só que aqui na terra nós temos autoridades também para estar debaixo. Isso porque honra a quem tem honra, é outro princípio. Se Deus deu algo para o irmão que não deu para mim, eu honro aquilo na vida dele, ele honra aquilo na minha vida. Autoridade, mantém o fluxo. Muitos crentes não têm autoridade porque não vivem na prática e na obediência, têm dificuldade. Então, às vezes, a palavra vem para a vida deles, ao invés de eles receber e analisar a palavra, eles querem já debater de frente com a palavra. Uma vez uma pessoa, eu sempre falo isso, mas uma pessoa falou: eu quero debater a palavra com você. Eu falei: eu não debato a palavra, eu vivo. Por que você não vive? Debater palavra? Não quero. Abre lá o versículo, ó. É isso aqui que eu preguei, ó, o versículo aqui. Tira a dúvida agora. Seja um bereano, pega a Bíblia lá em casa, veja no YouTube novamente, vai analisando as escrituras, vai anotando. Aí sim. Agora, debater por debater, para quem sabe mais, não. Isso aí não edifica a ninguém. A desobediência quebra a cobertura e abre as brechas para ataques espirituais. O que Samuel falou para Saul? Obedecer é melhor que sacrificar. Sacrifício era o top da época. Não, vamos sacrificar.
Vamos sacrificar porque nós ganhamos a guerra. Vamos sacrificar para ganhar a guerra. Vamos sacrificar por remissão dos pecados, para encobrir os pecados. Vamos sacrificar para ter uma boa colheita. Vamos sacrificar a Deus. Tudo era sacrificar. Aí Samuel chega e quebra isso. Falou: opa, Saul, obedecer é um nível a mais do que o sacrifício. Obedecer está acima. Porque obedecer é um princípio fundamental de Deus. Tudo começou a dar errado por causa de desobediência, a falta de obediência. Então é um princípio acima. Não foi por falta de sacrifício, foi por falta de obediência. Mateus 7, 29. Aqui está falando de Jesus, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus não era escriba, mas ele ensinava melhor que eles. É isso que esse versículo está falando. Melhor, porque a autoridade não é certificado, não é diploma, não é curso, não é faculdade, não é nada disso. A autoridade ou você tem ou não tem. Eu estou ensinando como ter. Você pode ser só mais um formado em administração, só mais um formado em advocacia, só mais um formado em algo. Agora, se você tem autoridade, é diferente. Por quê? Todos vão ver aquilo que é a essência em você. Falar: uou, a última palavra em administração está com fulano. A última palavra aqui na região em TI está com ciclano. Em advocacia está com outro. Em construção está com outro. Em venda, isso é autoridade. E às vezes os maiores vendedores não têm nenhuma faculdade. Às vezes os melhores construtores não têm nenhuma faculdade. Só que eles têm autoridade. Eles carregam consigo isso. Jesus falava com autoridade porque vivia o que pregava. Está aí a primeira dica. Para ter autoridade em todas as áreas, viva o que você prega. Viva o que você estuda. Viva o que você trabalha. Primeira dica de autoridade: viva. Eu desde pequenininho assim, eu era muito questionador. E uma vez eu troquei trocar de professor lá, e veio um professor de educação física que era uma mansão do Espírito Santo. Aí eu falei: rapaz, como é que esse cara é professor de educação física? Eu criancinha, na inocência. Falei: mãe, aquele cara não, né? Ele pode ser tudo, menos professor de educação física. Então já é algo intrínseco. Agora, às vezes vem alguém que carrega no corpo dele o resultado da faculdade. Essa pessoa, você fala: esse tem autoridade. Então nós estamos entendendo sobre a autoridade, que é a prática do que você vive, a palavra. Você é crente? Qual que é a prática? Você é cristão? Qual que é a prática de você ser cristão? Você é um pequeno Cristo? Então ser cristão, a palavra cristão é pequeno Cristo. Então você é um pequeno Cristo no seu trabalho, na sua casa, ou você muda para outra coisa quando chega lá? Isso é ter autoridade. Porque eu já ouvi, infelizmente, coisas falando assim: aquele cara é crente? Misericórdia. Então essa pessoa não carrega autoridade nenhuma. Então, autoridade é você viver. Atos 19, pode colocar aí Atos 19, 13 a 16, fazendo favor. Olha só: e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Continue. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Cefa, sumo sacerdote, ou seja, era filho de pastor, vamos colocar aí. Eram 7 filhos de pastor, se fosse hoje. Continue. Mas o espírito maligno nos respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Pode mais um. E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos de tal modo que prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa.
Então não adianta ser filho do pastor, não adianta ser filho de ninguém, irmão. Você tem que ter sua própria vida em Cristo. Você tem que ter sua própria vida em Cristo, sua própria autoridade. Não, mas eu estou na igreja tal. Não importa, irmão, você tem que ter sua própria vida em Cristo, sua própria obediência, prática, rendição. Não acontece isso. Então Jesus eu conheço, Jesus tinha autoridade. Paulo eu sei quem é, Paulo também tem autoridade. E vocês? Vocês não têm nenhuma. É isso que os espíritos malignos estavam falando para eles, porque vocês não vivem o que Jesus e Paulo pregavam. Então é isso que está falando ali. Os filhos de Seva tentaram expulsar demônios, mas sem vida de obediência, sem a prática. O resultado, não tinham autoridade real, apenas palavras vazias. O mundo espiritual reconhece quem tem autoridade verdadeira. A prática da palavra dá peso espiritual à vida do crente, um peso positivo. Então, no mundo espiritual, não é como o nosso mundo aqui, não é claro desse jeito. O mundo jaz do maligno, ele é escuro, é sombroso. As áreas onde os crentes já trouxeram o reino de Deus, aí sim são áreas claras. E vocês são vistos como bolas de fogo. E fez aos seus ministros labaredas de fogo. Vocês são uma tochinha, vós sois luz do mundo. Luz naquela época não era LED, era fogo. Então o que Jesus está falando? Você é visto para o mundo espiritual como pequenas chamas, algumas maiores, outras menores. Qual que traz maior diferença? Aquela que ilumina mais. Se ilumina mais é porque é mais forte, porque tem mais autoridade. Então, você acha mesmo que um espírito maligno vai chegar perto de um incêndio gigante na sua vida, que é o Espírito Santo agindo na sua vida com poder e autoridade? Não, eles vão fugir. Eles vão fugir. Tem uns que ainda têm que resistir, mas eles têm que fugir. A autoridade espiritual é para governar. Lucas 10:19. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano. A autoridade não é só para defesa, mas para domínio e governo espiritual. Porque está falando assim, você pisará. Não que eles vão vir e você vai pisar, mas você é uma ação, é um agir. Eu que vou pisar sobre serpente e escorpião, e eles não vão me fazer mal nenhum. Lucas, então por que faz mal a alguns? Por causa do que eu falei. A pessoa não tem autoridade e elas agem que nem os filhos de Seva. Então não adianta eu chegar e falar assim, está repreendido em nome de Jesus. Se você não tem autoridade, no mundo espiritual só foi palavras jogadas ao vento. Agora, se você tem autoridade, tem que sair. Tem que sair. Por quê? Os filhos de Seva, eles estavam com dúvida. A Jesus a quem Paulo prega. Então eles não criam em Jesus. Eles ainda colocou mais um elemento. Vou colocar quem é Jesus. Dúvida. A quem Paulo prega. Então, se eu tenho a autoridade de Deus na minha vida, expulsa. Se não tem, é só palavras, vira pé de coelho. Eu conheci uma pessoa que, uma vez ela foi expulsar um espírito maligno. Ela falou assim, está repreendido em nome de Jesus Cristo de Nazaré, filho de Maria e José, aquele que morreu na cruz por mim. Eu falei, irmão, contou a história toda ali de Jesus para expulsar um espírito maligno. Mas por quê? Ela achou que a quantidade dava autoridade. Então vou falar tudo, para não errar que Jesus que é. Se você tem dúvida de errar que Jesus que é, que Jesus que você serve? Você não sabe ainda. Então você só tem Jesus como Salvador e não como Senhor. Como o Senhor é um relacionamento com Jesus. Se eu sei que Ele é o mais poderoso, que Ele é o mais lindo, o mais amável, o mais tudo que existe, Ele é tudo, eu não tenho dúvida.
eu tenho a certeza, eu tenho a convicção. Uma vez o irmão chegou para mim assim, também falou, ele viu umas coisas estranhas acontecendo, e ele falou assim: eu vou fazer que nem Martim Lutero, porque Martim Lutero, a porta do quarto dele abriu, a história conta, porta pesada abriu, e ele viu um espírito maligno lá, e ele virou para a cama: é você, eu vou dormir. E dormiu, e depois saiu esse espírito maligno. Aí eu falei para esse irmão: você tem a fé que Martim Lutero tem? Teve. Aí ele ficou assim. Falei: porque é. Não é assim, senão você vai tomar uma rasteira que você nem vai entender o que aconteceu. Então, se você ainda não tem, e não tem problema nenhum, irmão, é nível, você está subindo, você está crescendo em graça, em sabedoria, não tem problema. De fé em fé, de glória em glória. Entenda onde você está. Isso é humildade. Se submeta a Deus e procure praticar mais a palavra, para que você alcance ainda mais, suba mais degraus na fé. E aí sim você pode chegar ao nível de virar as costas e ele ir embora. Então temos que entender isso. E eu falei assim: irmão, você tinha que ter repreendido. Ele: aconteceu algumas coisas estranhas. Depois eu falei: então, não é assim. Lucas 10 já falei. Mateus 18. Olha o que acontece com uma pessoa que tem autoridade. Em verdade lhes digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. O que está falando isso? Está falando que a autoridade sua foi reconhecida no céu e reconhecida na terra. Reconhecida na terra pelo Espírito Santo, reconhecida no céu pelo Pai e por Jesus. Aí você não precisa nem falar, você pode declarar. Paulo falou assim: sai dele, e o Espírito saiu. Nem falou o nome de Jesus, porque ele já tinha certeza que estava dentro dele. Aí você vê que nem Elias, o Deus cuja presença estou, Elias falou assim: perante o Deus cuja presença estou, não vai chover por 3 anos e meio. E não choveu. Elias não falou: em nome do Senhor não vai chover. Ele falou: não irá chover, segundo a minha palavra. Autoridade espiritual. O que ligar na terra é ligado no céu. Conhecido. Então essa é a diferença de a vida de algumas pessoas está indo para frente. Não. E Lucas, por que você está pregando isso? Porque eu quero que todos entrem em 2026 entendendo e praticando, obedecendo a autoridade, entendendo o que é autoridade, porque isso muda a realidade, muda a vida, ajuda, irmão, a você a avançar mais. Marcos 16, 17. Estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Os 2 pontos estão errados. Os 2 pontos é depois do nome, tá? Estes sinais acompanharão aqueles que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então essa manifestação para todos os que creem. Não é só para o Lucas, para o Paulino, para o Regi, para o Pio. É para todos os que crerem no nome de Deus, no nome de Jesus. Então você tem autoridade para curar, você tem autoridade para expulsar, você tem autoridade para declarar, porque você crê no nome de Deus. Moisés obedeceu a Deus e teve autoridade para abrir o mar. Deus poderia falar assim: eu vou abrir o mar. Só que Deus falou: Moisés, pega o cajado, vai no mar e bota, que eu vou abrir através disso. Então, através da autoridade que Deus tinha dado a Moisés, o mar se abriu. Josué praticou a ordem de Deus e ouviu, e os muros de Jericó caíram. Autoridade. Elias se posicionou diante de Acabe com autoridade, porque estava perante Deus, e o fogo desceu dos céus. Paulo andava em obediência, em prática, e tinha autoridade sobre enfermos e demônios. A autoridade que Paulo teve foi tão grande que às vezes uma igreja falava assim para ele: Paulo, tem 5 pessoas enfermas aqui, tem 10 pessoas enfermas, só estou
né, fazendo uma história em volta disso, e ele falava assim: beleza, eu não consigo ir aí, é muito longe, tem agenda aqui, já está lotada, vamos dizer assim. Só que sabe o que você faz? Mande alguém vir aqui e pegue um lenço meu, pegue um terno meu, pegue uma camisa minha, e aí você leva para esse local, e quando você jogar sobre essa pessoa, ela será curada. Olha a autoridade. Pedro, as pessoas elas criam na autoridade que Jesus tinha dado para Pedro, de tal maneira que elas colocavam os enfermos de um lado do outro da rua, e Pedro ia passando, e a sombra de Pedro ia curando. Não precisava falar, não precisava tocar, porque aqueles que creem farão as coisas que eu faço, e as farão ainda maiores. Jesus já deixou que você faria ainda maior. Então, os discípulos, Paulo, Pedro, eles creram nisso. João 14:12, olha só: em verdade lhes digo. Aqui Jesus está falando: eu sou a verdade, falando da verdade e confirmando a verdade. Quando você vê em verdade, é isso que significa. Eu sou a verdade, falo da verdade, confirmo a verdade. Lhe digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então o que ele está falando? Olha, eu curei tocando as mãos, eu curei falando à distância, mas Pedro vai curar passando a sombra. Isso eu não fiz ainda, porque eu fui para o Pai. Então é isso que Jesus está falando. Jesus deixou essa missão para nós. Autoridade espiritual, obediência, que é submissão, prática, vida coerente e rendição. Sem obediência nós tiramos a cobertura das nossas vidas, cobertura do Pai das nossas vidas. Muitas pessoas falam assim: mas não existe. Esses dias eu vi um vídeo, a pessoa falando: não existe cobertura espiritual na Bíblia, isso aí está errado. Eu falei: tá bom, então o que Jesus falou assim? Pedro, estive rogando por ti a noite inteira, porque Satanás te pediu. O que é isso? Isso é cobertura? Cobertura em oração de Jesus por Pedro, porque Satanás queria Pedro. Então pronto, já anulou isso. Segundo tópico: a autoridade nasce da submissão. Vocês podem colocar um fundo, só para não ficar muito cri-cri? Um fundo aí. Autoridade nasce da submissão. Filipenses 2:8-9. Olha só. Ele mesmo, ele se humilhou. Ele quem? Jesus. Ele se humilhou, tornando-se obediente, os passos da autoridade, obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, por quê? Porque ele foi obediente, submisso ao Pai, ele praticava, ele se rendeu ao Pai. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Mais um, pode ir, até o 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Vai mais um. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus, o próprio Jesus, seguiu os passos da autoridade espiritual. Jesus falou assim: eu vim fazer as obras de meu Pai, eu vim e falar as coisas que o meu Pai me falou. Então isso é submissão à autoridade do Pai. Jesus foi exaltado e recebeu autoridade porque primeiro se rendeu à autoridade. A autoridade espiritual não nasce do esforço humano, mas da rendição total a Deus. Quanto mais rendido, mais autoridade manifestamos. Mais autoridade manifestamos. Então qual que é a diferença de grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, e de pessoas que não conseguem manifestar autoridade? São a rendição, submissão desses homens de Deus. Eles pegam assim, tem duas opções. Vou te falar, tem duas opções. Então tem o que eu penso e tem o que a palavra fala. Esses homens de Deus falam assim: deixa o que eu penso para lá e eu fico com o que a palavra.
vem uma palavra de Deus na vida deles e eles têm já algo em mente. Eles deixam o que eles pensou e vai com a palavra de Deus. Eles têm um plano e Deus fala outro plano para eles. Eles deixam o plano deles e vai fazer o plano de Deus. Essa é a diferença dessas pessoas. Lucas, mas essas pessoas não têm vida, elas não têm planos, elas não têm coisas, metas, sonhos. Sim, tem. Só que aí que está o segredo. Pedro e os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, nós deixamos pai, mãe, esposa, filho, irmãos, irmãs, casas e propriedades para seguir o Senhor. O que nós ganharemos? E aí Jesus falou: 100 vezes mais irmãos, 100 vezes mais casas, 100 vezes mais terrenos, 100 vezes mais tudo. Então, quando eu entrego o meu sonho, o meu planejamento para Deus, Deus não esqueceu do seu sonho e do seu planejamento. Deus vai dar ele melhorado. Na verdade, vai dar a verdadeira coisa que você precisa. Vai dar o Pro Max. O Pro Max, né? Então, eu conheço o irmão que já veio aqui. Ele é de Maringá. O irmão Mauro. Ele tinha um desejo de pilotar, de andar no avião, ali no cockpit do avião. E aí ele, eu tenho que fazer outra coisa por causa da minha família, meu ministério, e não deu para ele fazer o curso. E o que Deus fez? Colocou um homem do lado dele, que deu essa oportunidade para ele. Ele está no cockpit do avião, está lá juntamente com o piloto. Então Deus realizou o sonho dele, porque ele entregou o sonho a Deus. Quer realizar seus planos, seus sonhos ainda melhores? Entrega. Eu preguei domingo passado, um domingo atrás, que o mundo espiritual de Deus é o inverso do nosso. Aquele que quer ganhar, perde. Aquele que perde por amor de Jesus, ganha. Então Jesus, 2026, eu tinha esse plano. Jesus, estou te entregando. O que você tem para mim? Ora em cima disso. Leia a Bíblia em cima disso. Ele vai te dar o discernimento. Entregue seus caminhos ao Senhor. Onde você vê isso? Com os próprios discípulos. Eu sempre bato em cima dessa tecla. Jesus, antes de ir falou assim: aquele que quiser viver, vai morrer, que morra por amor a mim. O único discípulo que entendeu isso foi João. João, em meio à perseguição que estava depois que prenderam Jesus, João falou assim: eu não vou deixar Jesus, eu vou ir até a cruz com ele. E João ficou até a cruz com Jesus, até a cruz. E aí os outros discípulos, um foi crucificado, o outro foi apedrejado, outro foi esquartejado, outro foi decapitado. E João foi aposentado numa ilha e teve uma revelação, porque ele entregou a vida dele juntamente com Cristo na cruz. Ele entregou os planos dele, ele entregou tudo que ele tinha com Jesus. Ele falou: se for para morrer aqui, eu vou. Se me encontrar aqui no meio e eu morrer, eu estou junto com o meu amado. E aí depois que ressuscita, onde confirma isso? Depois que ressuscita, Pedro, com um pouquinho de dor no cotovelo, ele pergunta: mas e João, Jesus? Jesus fala assim: se eu quiser deixar João vivo até que eu venha de novo, isso não é problema seu. Você pode procurar, que foi exatamente desse jeito que Jesus falou. Porque João entregou tudo. Alguns apegou alguma coisa, Pedro apegou alguma coisa, os outros discípulos também. E João entregou tudo. Quando você entrega tudo para Jesus, é para Jesus, não é para ninguém humano, é para Jesus. Você ganha, você não perde. Mateus 26, 39, vou dar uma aceleradinha aqui. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Só o exemplo de Jesus. Jesus não queria ficar longe do Pai no momento que o Pai ia virar as costas para ele na cruz. É por causa disso, não é por causa da dor. Se você fala por causa da dor da cruz, não. É por causa que o Pai ia se desconectar dele quando os pecados nossos fossem com ele na cruz. Ele falou: se possível,
mas eu sou submisso, eu sou obediente, eu pratico o que o Senhor fala, que seja feita a sua vontade. E Jesus prostrou, rendido. Jesus colocou o rosto em chão em postura de rendição total. Ali ele já venceu a maior batalha espiritual, não a minha vontade, mas a sua. É aquilo que muitos pastores estão falando, alguns pastores que estão bem ligados estão falando, até que nada mais importa. O que importa se eu tenho a Cristo? Então eu entrego meu casamento, meus filhos, minha esposa, minha empresa, eu entrego tudo, meu trabalho, minhas habilidades. A vitória da cruz começou no ato de submissão, em oração, em rendição, quando Jesus vem, nasce, se entrega. O lugar de rendição é um lugar de maior autoridade, onde você se rende ao Deus. Quando nós entendemos a rendição, o orgulho cai por terra, o ego cai por terra, e a dúvida também cai por terra, sabia? Que a dúvida cai por terra. Porque você tem que confiar muito para você entregar tudo. Você tem que confiar muito em Jesus para você entregar tudo. Então eu entreguei. E por isso fala assim, eu descanso em Cristo, porque eu entreguei. E eu descansei e entreguei, porque eu confio nele. Terceiro tópico, a posição de justiça nos dá autoridade. Terceiro e último, tá? Posição de justiça nos dá autoridade. 2 Coríntios 5:21. Vocês estão recebendo essa palavra? Dá um glória a Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Por causa da obra de Cristo, da rendição, obediência e prática de Cristo, nós fomos alcançados. Nós fomos salvos. Por causa da obra de Cristo, fomos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Então não deixe o inimigo falar para você que você não é justo, porque a palavra está falando que você é justo. Lucas, mas eu caí em pecado. Tá bom, irmão, você caiu em pecado, se arrependa e você continua sendo justo. Arrependimento, ele tem que dar fruto. Lembra disso? Arrependimento, ele dá fruto. Dá fruto o quê? De mudança. Aquele que rouba, não roube mais. Aquele que minta, não minta mais. Pai, eu menti, então não vou mentir mais. Me dá graça, Espírito Santo. A autoridade espiritual não vem de méritos, mas da posição de justiça que temos em Cristo. Se eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, é porque eu obedeço, pratico e me rendo. O diabo só respeita a autoridade de quem está coberto pelo sangue de Jesus e vive em obediência, como nós vimos no caso dos filhos de Seva. Provérbios 28:1. Olha só, irmão, isso aqui é uma declaração sobre você. Os ímpios fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é intrépido como o leão. Olha o que a palavra está falando de você. Mas o justo, em outra tradução, é ousado como um leão. O leão não foge da batalha. Lembra lá no começo que eu falei de medo de demônio? É isso aqui. Justo não foge. Você não é, irmão, entenda, você aceitou Jesus, você não é mais ovelhinha, tá? Ovelhinha é quando você está ali no período de aceitar Jesus, fazer a integração, está ali entendendo o que é uma vida em Cristo. Depois que você entendeu, você se tornou filho, não é mais ovelha. E como filho, você tem a identidade de Cristo. E Jesus hoje, ele é um leão, não é uma ovelha. Em Apocalipse fala que ele vai voltar como um leão, não como um ovelhão, como um leão. Ele veio a primeira vez como ovelha, porque ele precisava se entregar, se submeter. Agora ele vem como leão, para derramar todo o poder e autoridade do juízo sobre o mundo. E você também é um leão, uma leoa. Reis, sacerdotes, rainha e sacerdotisa. O justo tem ousadia espiritual, porque sua vida está alinhada com Deus. Aqui está chegando no momento da mensagem que eu queria, vamos dizer assim.
Porque a ousadia, seja o primeiro a repreender, irmão, seja o primeiro a declarar, seja o primeiro a impor as mãos sobre alguém que está enfermo, seja o primeiro a ser o oposto do pensamento do mundo. Surgiu um temporal, seja o primeiro a repreender, a anular isso. Seja o primeiro a declarar coisas ao contrário do mundo. Opa, tem alguém está passando mal ali, opa, chego aqui, olha aqui, tá, declarar cura em nome de Jesus, ajuda a pessoa. Você vê que tem uma pessoa que ficou endemoniada, possessa, opa, estou aqui, já repreende e anula. Onde você vê isso, Lucas? Em Jesus. Teve 2 vezes que Jesus acalmou a tempestade, 2 vezes diferentes. Marcos 4, 37, 39. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo de água, já ia a pique. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Nível de fé lá embaixo dos discípulos. Então, continue. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Para aí. Então Jesus, o que faz parte da divindade, o Criador de tudo, estava no barco, na polpa, e a água estava vindo dentro do barco. Provavelmente ele estava se molhando, estava dormindo, e um monte de água caindo em cima dele. Ele não estava preocupado, porque ele tem autoridade. Ele tem autoridade. E os discípulos que não tinham autoridade estavam preocupadíssimos: o Senhor não se importa que a gente vai morrer? E aí Jesus levanta e repreende. Essa palavra é muito interessante. Repreende o vento. Então, se eu preciso repreender o vento, é porque tem uma ação por trás desse vento que não é natural. Lucas, mas é só a natureza, é a massa de ar quente que vem da Amazônia, a massa de ar frio que vem de lá, que faz isso acontecer. Bom, enquanto nós estivermos aqui, a natureza está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. A terra foi dada a Adão: domine, governe, multiplique, frutifique. Jesus saiu da terra e falou assim: assim como eu sou, vocês são nesse mundo. O que nós devemos fazer? Dominar, multiplicar, frutificar, encher a terra. Então não é um simples tempestade, um simples vento. É você não exercendo sua autoridade e deixando quebrar tudo. Peguei um pouquinho forte, né? É isso que está acontecendo. Então eu fui na casa de um irmão em Cianorte. Ele falou assim: caiu uma pedra, Lucas, desse tamanho assim, ó, de gelo, e quebrou a capa do motor do portão e estragou o motor do meu portão. Eu falei: cadê o crente para repreender? Ele já tem mais tempo de crente que eu, ele é bem mais velho que eu. Eu falei: cadê o crente, o cristão, para repreender isso aí, homem? Lá em casa eu falei, nesse mesmo dia, começou a pipocar na janela lá, eu já, opa, está repreendido, anulado em nome de Jesus. Pode parar. Parou. Noutra vez também, mesma coisa, estava na cidade, começou a cair as pedrinhas, falei: está repreendido, anulado em nome de Jesus. Lucas, mas é loucura. Ué, Jesus repreendeu o vento e ele ainda falou assim: vocês farão as coisas que eu fiz e ainda maiores. Cadê a loucura nisso? Cristão, pequeno Cristo, ele repreendeu o vento também. Repreendeu o mar, eu também. A autoridade, isso é autoridade, irmão. Vem um vendaval, você viu que aquilo ali não está normal, já ergue tua mão, já declara em nome de Jesus. Deixa quebrar tudo não. Ele repreende o vento porque era algo espiritual que estava por trás. E ele fala ao mar: cala-te e aquieta-te, como se fala para alguém. Então tinha espíritos envolvidos naquilo ali. Agora, na segunda vez, Mateus 14, 22.
Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, já estava lá ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então aqui já é a natureza, que não é espírito maligno, que já é a natureza, o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Autoridade espiritual. Lucas, você está falando que é possível andar sobre o mar se precisar? Sim. Farão as coisas que eu faço, ainda farão ainda maiores, não foi eu que disse. Então, se precisar, anda. Se não, não é para ficar fazendo vídeo para o YouTube. Se precisar, se beberdes algo venenoso, se, não é para tomar e gravar um TikTok aqui, vamos provar minha fé. Então não entenda isso, temos que entender isso. Continue. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Eu amo o senso de humor de Jesus. Eu já disse isso várias vezes. Ele é meu irmão. Eu amo. Quando eu leio isso em casa, eu dou risada, porque eu me imagino na cena. Você está dentro do barco, açoitado pelo vento, daqui a pouco vem um homem andando sobre as águas. Você grita, é um fantasma, e ele fala: não, eu sou só. Calma aí, é eu. Eu quem, rapaz? Jesus, rapaz. É engraçado essas coisas. Então Jesus tinha um senso de humor. Coragem, sou eu, não tenham medo. Continue. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha, é eu tenho autoridade. A autoridade está em mim, então vem. Descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Agora coloque para mim Marcos 6, 50, 51, que é o mesmo evento, só que em outro livro. Marcos 6, 50, 51, fazendo favor. Pois todos viram Jesus e ficaram apavorados, mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Mais um, pode ir. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos. Pode mais um. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Então eles não tinham compreendido nem o milagre anterior. Imagina esse. Então essa é a segunda vez. Da primeira Jesus repreendeu, na outra Jesus só esteve, ele só andou. Ou seja, a presença de Jesus tinha tanta autoridade que a natureza respeitava. Então o primeiro foi por espírito maligno, então Jesus teve que repreender. O segundo foi a própria natureza, pegou um vento contrário. Então a natureza entendeu que o mestre chegou e ela cessou. Então a natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. Então surge um vento, surge uma tempestade, seja espírito maligno, ou seja a natureza, se você declarar, ela tem que cessar. Lembrando, se você tem autoridade, obediência, prática e rendição. Nessa ocasião Jesus não fala o vento simplesmente para. E para concluir, autoridade é obediência mais prática e rendição. Obediência, estar sujeito à vontade de Deus. Prática, viver coerentemente a palavra. Então eu sou cristão, eu sou um pequeno Cristo. O que Cristo faria, o que Cristo falaria, como que Cristo agiria? É desse jeito. Rendição, entregar a própria vontade, reconhecendo que a força vem do Senhor. Entregue ao Senhor os seus caminhos e Ele fará dar certo. Quando essas três coisas se alinham, o diabo foge, as cadeias quebram, as enfermidades saem e o reino se manifesta. Que a autoridade espiritual vem sobre a vida da pessoa. Jesus é o modelo supremo de autoridade espiritual.
temos que seguir o que ele fala, seguir o exemplo dele. Por isso que Paulo falou assim: imitem a mim que eu imito a Cristo. As pessoas estão falando: nossa, Paulo, mas Cristo está tão longe da gente conseguir chegar nele. Ele falou: tá bom, eu imito ele, então você imita eu, para ficar mais fácil, vamos fazer assim. Então imite pessoas de fé, irmão, pessoas que estão vivendo o extraordinário, pessoas que estão no caminho do extraordinário de Deus, ou pessoas que já estão em uma área, alcançou em uma área aquilo que você está tentando alcançar. Comece a imitar a fé desse irmão, começa a juntar com esse irmão. É um corpo, um nutre o outro. É para nós estarmos unidos até na hora de viver a palavra, porque às vezes o que eu tenho, você tem, o que eu tenho, você não tem. Nós um ajudando o outro, juntando na palavra. Olha, eu estou praticando isso aqui, Lucas, só que eu não estou conseguindo praticar aquilo. Aí eu chego, eu também estou praticando isso, só que aquilo, o outro também não. Aí eu já consegui, e um vai ajudando o outro, em todas as áreas. É isso, união dos irmãos. Jesus se rendeu, obedeceu e praticou a vontade do Pai. Por isso ele pode dizer, em Lucas 10:19, eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará mal algum. A autoridade que vem sobre nós hoje não é outra autoridade, é uma autoridade menos ali, um teste gratuito. Não é um teste gratuito de Jesus, que Jesus deixou essa autoridade. É a mesma. A palavra diz: o mesmo Espírito que vivificou Jesus dos mortos habita em seu corpo mortal e também vivificará seu corpo mortal hoje. Creia nessa palavra, receba essa palavra, obedeça essa palavra, porque é a palavra de Deus, não é minha, é de Deus, a palavra do Senhor. Obedeça, pratica, se renda, para você começar já um 2026 extraordinário. Extraordinário. Se esse ano já foi bom para você, vai ser mais. Não limite a presença do Senhor na sua vida. Se esse ano já foi extraordinário, vai ser muito além do que pensamos ou imaginamos. 2026. Lucas, mas está tendo barulho, está tendo isso, está tendo guerra, está tendo aquilo. Ah, bom, irmão, então continue, porque Jesus ainda não bateu as portas. Porque ele fala: enquanto tiver guerra, rumor de guerra, tiver tremores, tiver tempestades, eu ainda estou longe. Agora, quando falar de paz, fiquem atentos, é isso que eu estou à porta. Então receba essa palavra, irmão, viva, bota em prática, já hoje, já não é nem segunda, é hoje. Já chega na sua casa e coloca em prática, para que você veja as coisas indo de bom a melhor, para o extraordinário em todas as áreas. Amém? Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Vejo que todos são de casa, então, mas vamos mesmo assim, vamos fazer 2 orações. Feche os olhos, repete comigo assim, fala: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, que cresceu, teve seu ministério, morreu numa cruz para me salvar, foi ao Hades e ressuscitou para me fazer reinar. E a esse Cristo Jesus eu entrego a minha vida hoje, para sempre. Amém. Se você que está me ouvindo na sua casa e você fez essa oração pela primeira vez, saiba que você é filho e filha amada de Deus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e você tem acesso a essa mesma autoridade que foi pregada aqui hoje, a autoridade do nome de Jesus, na obediência, na prática e na rendição. Pai, no mais, que o Senhor esteja cobrindo a vida de todos aqui com o sangue de Cristo Jesus, que dá proteção e livramento, cubra os bens materiais e espirituais, Pai, leve eles na maior paz e segurança para suas casas, para os seus serviços amanhã. Quem viaja, Pai, protejam eles nas estradas. Quem está em casa, Pai, proteja ele em casa, os filhos nos colégios, nas empresas, Pai, que a sua presença e a manifestação da sua palavra seja real na vida deles, Pai. Assim que eu declaro, e assim é em nome de Jesus. Continuem abençoados.